Povo de Deus, a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos. Uma boa noite a todos vocês, já quase um bom dia, né? Podermos estar nesse final de quarta-feira, juntos, reunidos, celebrando ao Senhor em mais uma vigília da Casa do Oleiro, poder dizer da alegria que é celebrar na companhia de vocês nessa noite, poder também servir uma palavra de Deus ao seu coração. A você que está pela transmissão, que bom poder tê-lo aí, que Deus te abençoe, que esta palavra possa tocar a sua vida também de um modo muito especial. Retornar à Assembleia de Deus de Campinas aqui em Goiânia é sempre um privilégio, e registrar sempre o meu louvor a Deus pela vida do anjo desta igreja, Bispo Ides, dizer da alegria de estar com o pastor Henrique César, de Neemias, assentado mesmo como você está. Eu gostaria de falar com você esta noite sobre reconstrua os muros da sua vida. Você pode encorajar alguém perto de você aí, diga para ele: reconstrua os muros da sua vida. Neemias capítulo 1 e depois nós vamos ao capítulo 6. Neemias capítulo 1, depois capítulo 6. O pastor Henrique César já informou a vocês na saída. Você vai ter à sua disposição os 3 livros que eu trouxe para estar servindo a vocês, principalmente a você que ama entender e estudar mais a Bíblia. São obras que vão te servir demais. A primeira dessas obras, a Enciclopédia sobre a Vida dos Personagens Bíblicos, é um material que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Talvez você diz: Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, não sei o que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Então você está lendo na Bíblia, por exemplo, sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões polêmicas da Bíblia. Primeira família, lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, a Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em uma outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes você está lendo o texto e sente falta de uma obra que te traga informações, clareza, uma expansão na compreensão de quem foi aquela pessoa e as lições que podemos extrair para a nossa vida através delas. Essa obra aqui eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor muito querido da nossa nação, o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o Brasil teve na área do ensino bíblico. Dentre as coisas que ele escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. É uma ferramenta que vai te servir demais. O Manual das Parábolas de Jesus é uma imersão em todas as 42 parábolas que Jesus contou. 1/3 dos ensinos de Jesus estão em parábolas. Histórias como filho pródigo, dracma perdida, o rico e o Lázaro. Só que a grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu por muito tempo pensei e preguei entendendo as 10 virgens em Mateus 25 como símbolo da igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente. Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo,
e exegético, analisando o grego bíblico em cada uma daquelas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia. É um livro que ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Ele está dentro de uma dinâmica de perguntas e respostas. São centenas de questões envolvendo, por exemplo, escatologia bíblica. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre Apocalipse, grande tribulação, tribunal de Cristo, juízo final. Como que a gente entende tudo isso? A vida após a morte, os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? O dilúvio, ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo, Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. O livro dos Reis fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que começou a reinar com uma idade diferente. O Evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, outro fala que foram 2. O Evangelho diz que foi um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Então, passagem da Bíblia que você para e se pergunta, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então, esse é um material que você que ama entender e estudar a Bíblia também vai te servir demais. Os livros você pode adquirir só 1, 2 ou os 3. Os 3 você tem aproximadamente 1000 páginas, são mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. O valor deles, 1 é 50, 2 são 80, os 3 são 120. Você pode parcelá-los sem juros no crédito ou ainda por débito ou Pix. Vai estar na saída ali após a vigília. Passe lá, vai te servir, abençoar muito a você e a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Está escrito assim em Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio a mim Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me que os restantes que ficaram do cativeiro estavam na província em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém destruídos e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu todas estas palavras, me assentei e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 6, verso 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo não tinham sido colocadas portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém eles queriam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse para ir ter convosco? Verso 15. Acabou-se, pois, então o muro com 25 dias do mês de Elul, com 52 dias de obra. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que estavam em volta de nós temeram e abateram-se muito diante dos seus próprios olhos, porque reconheceram que fora o Senhor nosso Deus quem havia feito esta obra. E se você leu comigo, diga amém. O livro de Neemias, ele traz uma mensagem de encorajamento a todos nós. Neemias, ele faz parte daquela geração que eram judeus, mas haviam nascido já na Babilônia. Por 70 anos, o povo de Judá, o reino do sul, ficou exilado na Babilônia. Você sabe muito bem que no que para nós é o ano 587 a.C.,
um rei chamado Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, o templo, levou o povo cativo, deixou a cidade em ruínas. Imagina, por exemplo, a geração que foi levada cativa. Passa 1 ano, 2, 3, talvez eles tenham esperança de, quem sabe ano que vem a gente retorna, quem sabe daqui 2 anos, completa-se 10 anos, 15, 20, 70 anos, o povo ficou exilado. Os filhos que foram nascendo na Babilônia, já foram aprendendo a cultura, aprendendo a língua, aprendendo o modo de se construir sociedade. Eles tinham ainda a questão da preservação da fé, a tradição religiosa. Aquilo que seus pais lhe contavam sobre Deus, sobre a fé, sobre a lei do Senhor. Mas muito da estabilidade da vida já foi sendo desenvolvido na Babilônia. Como, por exemplo, você pegar uma geração que foi para os Estados Unidos na década de 70, 80. São brasileiros, os filhos americanos. A cultura americana, o idioma americano, a vida deles dali para frente vai ser para sempre nos Estados Unidos. Só que 70 anos depois, esse povo que foi para a Babilônia, retornou para Jerusalém. Só que o começo desse retorno foi muito tímido. Porque como que você reconstrói a vida numa cidade em ruínas, que não tem templo, que não tem casas, que não tem muro, que não tem nenhuma estrutura que possibilite a vida voltar ao normal para as pessoas recomeçarem? Alguns desses grupos que foram liderados por homens como, por exemplo, Zorobabel, começaram a retornar de volta para a Babilônia. E um desses que retornaram chamava-se Hanani, e Neemias se encontrou com ele. Neemias fez uma pergunta: como está Jerusalém? Aquela pergunta iria mudar para sempre a vida de Neemias, porque há uma coisa que nós precisamos entender aqui: melhor do que a resposta que você pode dar, é a resposta que você pode se tornar. Tem respostas que não é para você dar, é para você ser. Sabe qual era a resposta mais fácil para Neemias ter dado quando Hanani falou aquilo? Era para ele ter olhado e dito assim: ó, que pena, viu? Que dor de Jerusalém. Que Deus levante alguém para restaurar Jerusalém. Neemias estava estabilizado, trabalhava para o rei, era mordomo, copeiro do rei, vivia na capital, vivia no palácio. Nunca que alguém trocaria a estabilidade que Neemias tinha para ir para um local que não tinha nada, que ele nunca havia pisado, que era apenas a terra dos seus pais, para tentar reconstruir aquela cidade. A profissão de Neemias também não ajudava, porque ele trabalhava com ser copeiro, com servir vinho ao rei. Ele não tinha levantado nunca nenhuma parede. Ele poderia dizer: ó, se pelo menos eu entendesse alguma coisa de construção civil, eu arriscaria fazer alguma coisa por Jerusalém. Só que Neemias ensina uma coisa para a gente: não é porque você nunca fez uma coisa que você não pode pelo menos tentar. Você precisa entender que mais importante do que a experiência que você pode ter em alguma coisa é a sua disponibilidade de entender que Deus pode usar a sua vida para mudar a história de cidades, mudar a história de locais, mudar a história de países. Neemias poderia muito bem ter arranjado uma desculpa, mas ele preferiu se levantar e fazer alguma coisa. Ele não deu uma resposta, mas ele se tornou uma resposta. Deus vai te usar para ser uma resposta para a vida de alguém. Deus vai te usar para ser uma resposta para a dor de alguém. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: que você seja a última porta que alguém precisou bater. Que você seja a última porta que alguém precisou bater. Que depois de passar pela sua vida, a pessoa não precisa buscar socorro em outro local, direção com outra pessoa, alívio em outra pessoa. Neemias foi a última porta que a dor de Jerusalém precisou bater. Deus vai usar a sua vida para ser uma resposta para a vida de alguém. Você pode celebrar a Deus por isso? Levante sua mão e diga assim: Senhor, desperta a minha vida nessa madrugada. Diga: usa-me, Senhor, eu desejo ser usado por Ti. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui para você sobre Neemias. Neemias foi usado poderosamente por Deus, sim ou não? Sim. Ele recebeu alguma profecia? Não. Ele teve alguma visão? Apareceu algum anjo para ele? Ele recebeu algum sinal sobrenatural, ouviu alguma voz?
Ele teve alguma manifestação transcendental, como por exemplo de outras pessoas da Bíblia? Não. Moisés viu uma sarça pegando fogo, Abraão ouviu uma voz, Saulo teve uma visão, Isaías teve uma visão do trono, Jacó viu o anjo subindo e descendo, Neemias não viu nada, Neemias não ouviu nada, Neemias não teve nenhum sonho. Sabe que tudo que Deus fez para conectar Neemias com o propósito, apenas mostrou para ele uma necessidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tem horas que tudo o que Deus vai fazer para conectar você com o chamado que Deus tem para a sua vida, é mostrar para você uma necessidade. Fique atento a uma coisa: dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Nós achamos extraordinário a história de muita gente da Bíblia, só que a grande maioria das pessoas que fizeram coisas incríveis foram pessoas que tiveram chamados profundos de Deus, só que foi um chamado silencioso. A grande maioria das pessoas que a gente é encantado e inspirado pela história deles, foram pessoas que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer, eles apenas perceberam uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias, ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Elias ir profetizar contra Acabe, ele apenas percebeu uma necessidade. Ele viu todo Israel adorando a Baal, dizendo que Baal era o Deus que mandava a chuva, dizendo que Baal era o Deus da produtividade. Ele chega diante do rei e diz: ó rei, é segundo a minha própria palavra. O que ele estava dizendo era: eu não recebi nenhuma palavra para isso, eu não tive nenhum sinal para isso, mas eu não poderia ver as coisas do jeito que estão e cruzar os braços, fazendo de conta que não foi comigo. Já que vocês dizem que é Baal que manda a chuva, deixa eu mostrar para vocês que a palavra de um homem só de Deus tem mais poder do que a palavra de Baal. Segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem orvalho em Israel. E Deus fechou os céus. Neemias não recebeu nenhum sinal extraordinário, ele apenas foi convencido por uma necessidade. Deus vai fazer a necessidade de algumas pessoas passarem pela sua vida, e a sua sensibilidade diante delas será o instrumento que Deus vai usar para te conectar com o projeto dele para a sua história. Você pode louvar a Deus por isso. Diga mais uma vez: Senhor, usa a minha vida. Diga: ó Deus, me conecta com a necessidade, que eu posso ser uma resposta. Sabe quem foi que destruiu Jerusalém? Diga comigo: Nabucodonosor. Quem foi? Mas quem é que está restaurando? Neemias. Quem foi que destruiu? Nabucodonosor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Às vezes Deus vai te usar para reerguer coisas que não foram você que destruiu. Às vezes Deus vai te usar para curar gente que não foi você que feriu, para encorajar gente que não foi você que desanimou, para colocar de pé gente que não foi você que deixou no chão. Não importa quem foi que deixou a cidade no chão, você é alguém que Deus vai usar para levantar, para restaurar, para erguer. Você está entendendo isso? Neemias, humanamente falando, tinha garantias de que a missão de Jerusalém ia ser bem sucedida? Não, ele só confiou. Deixa eu falar uma coisa para você essa madrugada. Você não precisa conhecer tudo sobre o seu futuro, você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Você nunca terá todas as respostas sobre o seu futuro. Tem horas que você precisa ter, não são certezas, é confiança. Nós nunca vamos ter todas as certezas, nós nunca vamos ter todas as respostas, mas você tem que saber que Deus já foi na frente, que Deus já preparou o caminho, que Deus já gerou no seu coração o sentimento necessário e a coragem suficiente para que a sua vida seja poderosamente usada por Deus. Deus vai usar você. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga: Senhor, usa a minha vida. Diga: eu preciso ser usado por Ti. O que conectou Neemias com a realidade de uma Jerusalém que precisava ser construída foi uma palavrinha simples chamada coragem.
Você pode repetir comigo? Diga coragem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. Sabe quais foram as pessoas que triunfaram na Bíblia? As pessoas que tiveram coragem. Você pode repetir comigo alguns nomes da Bíblia? Se você pode, diga comigo Samua. Fale comigo Gigeal. Diga comigo Safate, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. Você já ouviu falar sobre esses homens? Nunca? Josué, você já ouviu falar? E Caleb. Sabe quem são esses homens? Os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre os 10 primeiros? Guarde uma coisa com você: covardes nunca serão lembrados. O que você precisa entender é que coragem não tem a ver com autoconfiança. Coragem tem a ver com saber com quem está conduzindo você. Há uma coisa curiosa no nosso conceito sobre heróis, do conceito que a Bíblia constrói sobre heróis. Se você pega, por exemplo, as pessoas de um modo geral, e se você pergunta para elas, me definam o que é um herói, quase sempre o conceito de herói está ligado à meritocracia. Se você perguntar, por exemplo, a qualquer pessoa, quais são os maiores heróis do esporte brasileiro, alguém vai dizer para você, Pelé ou Ayrton Senna, por causa da conquista daquilo que eles tiveram, dos 3 campeonatos mundiais, seja de futebol ou de Fórmula 1, porque o nosso conceito sobre heróis é que heróis são heróis por aquilo que eles fazem. Olhe para Hebreus capítulo 11, olhe para a galeria dos heróis da fé. Nenhum daqueles homens se tornaram heróis pelo que eles fizeram. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. A força que Sansão tinha não era dele. Não foi Josué que derrubou os muros de Jericó. Porque heróis em Deus são heróis não pelo que eles são capazes de fazer, mas pela capacidade deles de confiar, porque Deus faz através deles. Receba a coragem de Deus esta noite, para você se levantar e começar a viver um novo tempo de Deus para a sua história. Deus vai te ajudar a viver uma nova história, e o nome dele será glorificado sobre a sua vida. Você pode louvar a Deus por isso. O que Neemias está entendendo é que Deus está exigindo dele uma coisa chamada coragem. Você pode dizer mais uma vez? Diga coragem. Só que aí tem uma coisa curiosa. A viagem de Neemias é uma viagem de 1.600 quilômetros, de Suzã até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra uma cidade que de fato, a narrativa que Hanani havia construído era verídica. Uma cidade destruída, muros no chão, portas queimadas, templo destruído, estabilidade arruinada. Aí ele fala uma coisa curiosa, capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém, diga comigo, cheguei a Jerusalém. Estive ali 3 dias, quantos dias? Olha o que ele diz no verso 12. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Guarde uma coisa aqui. Neemias está vivendo um projeto de Deus. Neemias está tendo a oportunidade de participar em uma ideia de Deus, mas ele está ciente de uma coisa: mesmo sendo uma ideia de Deus, existe a hora certa de falar e para quem falar. Você está comigo aí? Ele diz: de noite me levantei, e o que me chama a atenção é quando ele fala eu e pouca gente. Você pode repetir isso comigo? Diga eu e pouca gente comigo. Guarde uma coisa com você: projetos de Deus contados antes da hora podem comprometer tudo. Ideias certas compartilhadas com gente que não está pronta para ouvir pode comprometer tudo. Guarde com você isso. Ideias são embriões. Ideias são embriões. Embriões não são para ser mostrados. Embriões são para ser gerados. Nunca ninguém viu o embrião de alguém. Você vê o bebê quando nasce, o embrião não. Ideias são embriões.
Se você expõe embriões, eles ainda não estão formados, a ideia ainda não amadureceu, você ainda não deixou aquilo maturar no seu coração. Você expõe aquilo a riscos desnecessários, a opiniões desnecessárias. Tem alguém que está entendendo isso essa noite? Embriões não são para serem mostrados, embriões são para serem fortalecidos, são para serem gerados. Filhos são mostrados, crianças são mostrados, projetos quando ganham forma são compartilhados. Há uma ideia muito curiosa que diz: se você não conseguir ser dono do seu silêncio, talvez você se transformará refém das suas próprias palavras. Deus vai te dar graça para saber a hora certa de falar, com quem falar. A precipitação humana não vai comprometer um projeto de Deus que está sendo gerado. Você pode celebrar a Deus por isso. Neemias está tendo todo o cuidado, ele está organizando tudo, e ele começa a reconstruir os muros. Só tem um problema: Jerusalém está cercada de povos, e os povos próximos não querem que Jerusalém seja reconstruída. Se reúnem 3 líderes. Quantos líderes? 3, Sambalat, Tobias e Gesem, que eram líderes de povoados, regiões, reinos próximos. E eles dizem o seguinte: nós vamos deixar essa cidade ser reerguida? Vocês têm noção de quem que é esse povo? Vocês têm noção do Deus que esse povo serve? Vai que o Deus desse povo se levanta de novo para pelejar contra nós. Esse povo tem um Deus que venceu os egípcios, a maior potência de guerra, em uma única noite. Esse povo tem um Deus, que esse Deus tem milhares de anjos, só que um anjo só desse Deus, um único anjo, em uma única noite, derrotou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, em uma única noite, sem levantar uma espada. Um anjo. Quantos anjos que esse Deus tem? Nós vamos deixar esse povo se reerguer de novo? Nós não vamos deixar. Nós vamos pará-los, nós vamos. Primeira tentativa deles para parar Neemias, eu começo a concluir aqui. Primeira, afronta. Diga comigo, afronta. Eles começaram a dizer o seguinte: esse muro aí não tem resistência não. Se uma raposa passar do lado e esbarrar, derruba. Eles têm até boas intenções, mas não vai muito longe não. Eles são até bem intencionados, mas não vai durar muito tempo não. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas são livres para elas falarem o que elas quiserem de você. Agora é você que decide se isso vai afetar a sua vida ou não. É você que decide se isso vai afetar as suas emoções ou não. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho sobre ela. Você não pode impedir o que as pessoas falam, pensam ou constroem como pontos de vista dela. Só que você precisa entender que aquilo que as pessoas falam não pode ter poder de ação e influência sobre o seu conhecimento acerca de quem você é. José tinha uma visão muito clara disso, porque José com 17 anos foi vendido pelo preço de um escravo, 17 anos, e 11 anos depois, com 28 anos de idade, mais uma vez ele foi vendido, agora para Potifar, novamente pelo preço de um escravo. 11 anos haviam se passado e o valor que as pessoas davam a José era o mesmo valor de um escravo. Sabe o que José ensina para a gente? Não é o valor que as pessoas te dão que definem o valor que você tem. Escravos são escravos, sonhadores são sonhadores. Sonhadores não possuem o mesmo valor que escravos. Deus vai te dar graça, Deus vai brindar suas emoções, Deus vai ungir os seus ouvidos. Nenhuma afronta vai parar você. Você pode louvar a Deus por isso. A primeira tentativa deles foi afronta. Eles disseram: não tem qualidade o muro que vocês estão construindo, desistam de fazê-lo. Neemias parou por causa da afronta, sim ou não? Não. Segunda tentativa, eles disseram: já que pela afronta nós não conseguimos paralisá-los,
Avise lá a eles que nós vamos enfrentá-los em uma guerra, que nós vamos ir para o confronto direto, mas que eles não irão conseguir terminar aquele muro. O que eles fizeram foi uma ameaça, quando a notícia chegou no ouvido de Neemias, a Bíblia diz que a orientação de Neemias foi a seguinte: continue a ir para os muros, mas com uma diferença. Em uma mão, leve armas, para caso seja preciso guerrear. Só que em outra mão, leve ferramenta de trabalho, para que a gente continue a edificar os muros. Mas como assim, Neemias? Eles estão ameaçando vir, só que talvez eles não virão. Se eles vierem, nós vamos enfrentá-los. Mas se eles não vierem, nós não vamos parar nem um dia sequer por causa do medo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você não pode deixar que o medo pare você. Guarde isso. Mais de 90% dos seus medos, qual é a quantidade? Mais de 90% dos seus nunca vão se concretizar. Mais de 90% dos seus medos sempre vão atuar no campo das possibilidades, das preocupações. A palavra preocupação vem de duas palavras: pré, ideia de antecipar, e ocupação. Porque se preocupar é se ocupar duas vezes. Se preocupar é sofrer duas vezes. Se preocupar é se desesperar duas vezes. O que Jesus orienta para você é: basta a cada dia o seu mal. Cada dia tem uma porção de mal a ser vencido. Cada dia tem uma porção de dúvidas a serem vencidas. Cada dia tem uma porção de desânimo a ser vencido. Não traga as dúvidas do amanhã, o medo do amanhã, os males do amanhã sobre o seu dia hoje. Vença cada dia, de cada vez, e Deus vai cuidar de você dia após dia. Só que mais de 90% dos seus medos nunca vão se tornar reais. Não é só você que caminha com as suas neuras. Não é só você que caminha com as suas preocupações. Não é só você que por vezes se pega aflito, angustiado, pensando, com o coração agitado. Na verdade, o medo é algo que a gente tem que aprender a dosar. Você pode dizer isso? Diga: Senhor, me ajude a saber dosar o medo. Posso falar uma coisa para você? Cuidado com gente que não tem medo. Uma pessoa sem medo é uma pessoa irresponsável, ela faz loucura. Sabe por que alguém coloca 200 km por hora em cima de uma moto? Ausência de medo. Sabe por que quando você é pai de uma criança de 10 meses, você tem que ter cuidado para ela não rolar da cama? Porque ela não tem conhecimento. Porque a ausência de medo é a ausência de conhecimento. O medo, ele é útil desde que seja dosado. O medo para você tem que funcionar como um guarda-corpo, ok? Imagina um guarda-corpo, por exemplo, de uma escada. Imagina o guarda-corpo, por exemplo, de um vão. O guarda-corpo é para te trazer proteção, ok? É para te trazer segurança. O medo, quando é dosado, ele funciona para você como um guarda-corpo. Mas quando você não consegue dosá-lo e você desequilibra a sua relação com o medo, em vez de um guarda-corpo, pode se transformar para você em uma corrente que te bloqueia, que te paralisa, te amedronta, te impede de avançar. O medo, ele é útil para você não fazer loucuras. O medo, ele é útil para você calcular riscos. O medo, ele é útil para você saber até onde ir. O medo, ele é útil para você saber até onde você pode arriscar. Mas o medo, ele é necessário para que você não passe daquela linha. O problema é quando o medo te domina, te rouba da possibilidade de tentar, te faz perder a fé. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentá-los. Deus vai te renovar com coragem. O medo não vai te parar. O medo não vai te parar. Você pode glorificar a Deus por isso. O que Neemias estava dizendo era: nós não vamos ser irresponsáveis, nós não vamos ser inconsequentes, nós não vamos continuar com tudo normal, como se nada tivesse acontecendo. A gente está sendo ameaçado de guerra, nós vamos nos preparar e vamos levar armas. Só que a gente também não vai deixar que o medo nos paralise. Se eles não vierem, esse muro não vai ficar parado nem um dia sequer.
Os inimigos vieram, sim ou não? Não, mas com 52 dias de obra o muro terminou. Sabe por quê? Porque Neemias não parou por causa do medo. Levante sua mão. Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre alguém aqui nesse momento. O Senhor está falando a você: continue a construir o teu muro. Talvez você pode ter recebido, quem sabe, um diagnóstico médico que preocupou você. Mais de 90% dos seus medos não vão se transformar em realidades. Continue a construir o teu muro. Continue a planejar o próximo ano. Continue a planejar a próxima década. Continue a planejar os próximos passos. Continue aí gerando os sonhos dentro do seu coração. O medo não vai te parar. O tempo vai passar. Tua história vai continuar. Deus vai te dar vitória também sobre o medo. Você pode louvar a Deus por isso. Primeira tentativa, afronta. Foi qual? Afronta. Venceu Neemias, sim ou não? Não. Segunda tentativa, medo. Venceu Neemias, sim ou não? Não. Terceira tentativa, Sanbalat e Tobias pararam e disseram: ó, esse povo é complicado. Eles não se amedrontam, eles não desanimam, crítica não para eles. Eles se preparam para a guerra, mas não param de construir. Nós não vamos conseguir vencê-los pelo enfrentamento. Mas o que a gente vai fazer então? Eles escrevem uma carta, dizendo assim: Neemias, nós queremos pedir desculpas a você, porque nós nos equivocamos. Nós pensamos que você era má gente. Só que a gente está vendo que você é gente boa. E a gente quer resolver esse mal entendido, tirar essa impressão ruim que ficou da gente também. Então o nosso convite é para que você venha se reunir com a gente, para que a gente possa congregar junto no Vale de On, se assentar junto para tirar esse mal entendido que ficou entre nós. Só que a Bíblia diz que o que eles queriam fazer não era bem. O que eles queriam fazer era mal. A missão era só uma: tirar Neemias do muro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Neemias parou por causa da afronta? Não. Neemias parou por causa do medo? Não. Cuidado. Tem gente que não está parando por causa das afrontas, que não está parando por causa do medo, mas está parando por causa das distrações. A afronta você vence sabendo quem você é. O medo você vence colocando a sua fé em Deus. Só que as distrações só tem um jeito de você conseguir vencê-las. E eu começo a concluir aqui. A única forma de você vencer as distrações é se você tiver uma coisa chamada foco. Você pode repetir isso comigo? Diga bem forte: foco. Eu preciso que você entenda uma coisa aqui. O que levou Neemias para Jerusalém foi uma coisa chamada objetivo. Você pode repetir comigo? Diga objetivo. Qual era o objetivo dele? Reconstruir os muros. Mas o que fez ele terminar a sua missão é que, além de objetivo, ele teve uma coisa chamada foco. Guarde isso com você. Foco tem a ver com a sua capacidade de dizer não. Vamos lá, diga: foco tem a ver com a minha capacidade de dizer não. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que você tem uma dívida de 10 mil reais para você pagar, e todo mês do seu salário sobra 1.000 reais. Se você conseguir guardar esses 1.000 reais por mês, em quantos meses você paga a sua dívida? 10 meses. Só que é fácil sobrar 1.000 reais e você guardar? Não. Você só guarda se você tiver foco, porque será esse foco que vai te fazer dizer não para as distrações. Entende isso? Ok? Foco tem a ver com a capacidade de dizer não. Isso aqui vale para tudo da vida. Qualquer coisa que você sabe que você tem que evitar, se você não consegue dizer não, isso rouba o seu tempo, rouba seus recursos, rouba a sua alegria, rouba a sua saúde, rouba o seu senso de propósito. Você precisa aprender a dizer não para aquilo que vem para prejudicar você. Se você ler o livro de Neemias até o capítulo 6, Neemias já tinha citado a palavra não em outras vezes, mas ele ainda não tinha dado não a ninguém
como resposta. Para o chamado ele disse sim, para as incertezas de Jerusalém ele disse sim, para o enfrentamento da possibilidade de uma guerra ele disse sim, mas para o convite que veio para distraí-lo, a resposta dele é: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. A primeira vez que Neemias disse não como resposta foi para as distrações. Deus vai te ajudar a saber dizer não. Tudo aquilo que vem para tentar te roubar do teu propósito, do plano de Deus para a sua vida, para desviar o seu coração, receba a ousadia de Deus para dizer não. A partir desta madrugada, Deus vai te dar foco, você vai concluir os seus objetivos. Você pode louvar a Deus por isso. O convite de Sanbalate, Tobias e Gesem era para uma mesa, era para uma, venha para você se reunir, para a gente estar junto. Isso aqui é um convite para uma mesa. Deixa eu falar uma coisa para você: não troque o seu muro por causa de uma mesa. Mateus, como saber se uma mesa é de Deus para mim ou não? A mesa que não cabe o teu muro, não cabe você. A mesa que não cabe Deus nela, não cabe você. A mesa que não cabe a sua fé, não cabe você. A mesa que não cabe os princípios que você carrega, não cabe você. A mesa que não cabe o propósito de Deus para a sua vida, não cabe você lá. Diga não para a mesa, mas não saia do seu muro. Há uma missão para você concluí-la. Sabe o que me chama a atenção? Eu estou fechando a mensagem aqui agora. Ainda no capítulo 6, a Bíblia disse: quando completou 52 dias de obra. Quantos dias? Os muros foram concluídos. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí a palavra de Deus fala uma coisa que eu acho extraordinário: nunca mais. Você pode repetir isso comigo? Diga: nunca mais. Nunca mais Sanbalate, Tobias e Gesem voltaram. Sabe quantos capítulos tem esse livro? 13. A metade desse livro é na metade do capítulo 7. Antes da metade do livro, na metade do capítulo 6, aquilo que eram os maiores problemas de Neemias já estavam vencidos. Deixa eu dizer uma coisa para você: os problemas têm um limite até onde eles podem ir. Eu sei que você está enfrentando embates na sua vida, o diabo tentando parar você, talvez o mundo tentando parar você, as tentações tentando parar você, o diabo tentando bombardear a sua fé, tentando te roubar de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: você não pode negociar com o diabo. Eva só comeu do fruto porque ela aceitou dialogar com a serpente. Você não pode dialogar com a serpente. Você não pode responder e dar espaço para que aquilo que vem para te parar, aquilo que vem contra a verdade de Deus na sua vida, tenha espaço para você dialogar com isso na sua mente. Você precisa entender que os problemas têm um limite até onde eles conseguem chegar. E eu estou encerrando essa palavra crendo e profetizando de Deus sobre a sua vida. Os seus problemas vão ficar pelo caminho, mas tua história vai continuar. Deus vai te dar graça. Você vai chegar até o final. Você pode dar glórias a Deus por isso? Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Repita comigo: nunca mais Sanbalate, Tobias e Gesem voltaram. Encoraje alguém perto de você, diga: não desista do seu muro. Eu quero orar agora com você. Sabe o que Neemias ensina para a gente? Neemias ensina para a gente que você precisa continuar a trabalhar. Diga isso para alguém perto de você: continue o seu trabalho. O que Sanbalate, Tobias e Gesem queriam não era convivência, relacionamento, comunhão, nada disso.
Eles só queriam tirar Neemias do muro. Sabe qual é a melhor forma de você vencer a oposição? Trabalhando. Sabe qual é a melhor forma de você vencer críticas? Trabalhando. Sabe qual é a melhor forma de você vencer o desânimo? Trabalhando. Sabe qual é a melhor forma de você superar o medo? Trabalhando. Você não pode abandonar o seu muro. Tem gente que parou um dia por causa do muro, por causa do medo. O segundo dia ainda estava desesperado. O terceiro começou a desanimar. O quarto perdeu o ritmo. No quinto já não tinha mais conexão. No sexto o muro ficou pela metade. Daqui a pouco deu uma semana. Tem gente que está com coisas paradas na sua vida há anos. Se você for mapear a origem, ele vai dizer: foi uma palavra que me machucou. Foi um momento de desânimo que eu enfrentei. Você não está autorizado a abandonar o teu muro nenhum dia sequer. Mateus, mas está chovendo, vai para o muro. Mas eu acordei desanimado, vai para o muro. Mateus, mas eu acho que não vai dar, vai para o muro. Mas eu não sei se eu consigo, vai para o muro. Quem não desiste do muro, um dia termina a construção do muro. Eu quero orar com você agora. Você não pode abandonar o muro que Deus te deu para levantar. Coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Diga: Senhor, assim como usou Neemias, usa a minha vida. Me dá coragem, Senhor. Diga: ó Deus, não deixe que a minha falta de experiência me impeça de pelo menos tentar. Diga: Senhor, me dá coragem para vencer as afrontas, para vencer o medo. Diga: me dá foco para vencer as distrações e não negociar com os objetivos. Diga: ó Deus, me ajude a concluir o meu muro. Que nada me tire do muro que eu preciso levantar. Você recebe essa palavra essa noite? Deixa eu fazer uma pergunta para nós já louvarmos ao Senhor. Tem alguém aqui que está distante dos caminhos do Senhor? Mateus, eu preciso renovar minha aliança com Jesus. Eu fui distanciando e quando eu percebi, eu sentia que eu não fazia mais parte do corpo, que a aliança já tinha rompido, que o coração tinha esfriado. Eu preciso renovar minha aliança com Deus. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso recomeçar uma nova jornada. Se eu estou falando a alguém que está ou distante dos caminhos do Senhor, ou que precisa entregar a sua vida a Jesus, eu preciso orar nesse momento com você. Essa é uma madrugada para você recomeçar, para você voltar para o seu muro. Aonde está a primeira pessoa para Jesus desse culto? Dê um sinal com a sua mão. Eu gostaria de orar com você. Tem uma moça aqui, Deus a abençoe. Aonde está a segunda pessoa? Mateus, eu ouvi essa palavra e eu quero voltar para o meu muro. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu quero viver uma nova história. Eu quero voltar. Tem uma segunda pessoa? Quem está me ouvindo, diga amém. Por favor, toda a igreja me ajude nesse momento agora. Dê um sorriso para quem está do seu lado aí. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa fazer uma decisão por Cristo. Faz convite a ele agora. Pergunta se ele está distante dos caminhos do Senhor, se ele precisa recomeçar a sua caminhada com Deus. Talvez do seu lado aí há alguém que precisa fazer essa decisão, e Deus está usando a sua vida para ajudar essa pessoa a entender quão possível é mudar a história da vida essa noite. Se há alguém do seu lado aí que precisa fazer essa decisão, ajude ele também a fazer essa decisão. Podemos orar com você nesse momento? Se você pode, venha um pouco mais perto. Se alguém que está com ela puder acompanhá-la, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mateus, eu preciso recomeçar.
Deus te abençoe. Nós queremos orar juntos. Venha a Cristo, se você pode. Se alguém puder acompanhá-lo, faça isso. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Terceira vida. Aonde há mais alguém que ouviu esta palavra, que Deus te abençoe de um modo muito especial, que ouviu essa palavra e sabe que essa história se parece com a sua, que você precisa ter coragem para reerguer os muros da sua vida. Não importa como eles estão, ou há quanto tempo eles estão num cenário que não era para estar. O Senhor está te dizendo que hoje é um convite para você recomeçar, para você reerguer os muros da sua vida, para você reconstruir a sua história. Temos uma terceira vida para Jesus? Temos. Eu espero ainda você, aonde há mais alguém. Me ajude a ver aonde está a terceira pessoa. Cadê você? Não importa quão longe você esteve do Senhor, não importa quão longe o seu coração foi. Essa é mais do que uma decisão que muda apenas a sua vida. Essa é uma decisão que muda a sua casa, que dá um novo destino para os seus filhos. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. É mais do que uma decisão apenas para você. É uma decisão que vai dar um novo destino para a sua casa. Os seus filhos terão uma família espiritual para pertencer. O ambiente que eles vão crescer será diferente. As companhias que eles terão na igreja vão orientá-los a um caminho muito melhor do que as pessoas que não temem e não conhecem a Deus. É uma decisão que hoje você pode estar mudando o destino de toda a sua família para melhor, em uma nova trajetória com Deus, em um recomeço com Jesus. Eu pergunto pela última vez: aonde está mais uma vida para Cristo dessa noite? Eu preciso orar nesse momento com você. Cadê você? Há mais alguém? Há mais alguém? Enquanto você vem, eu espero você. Estenda as suas mãos para cá, toda a igreja. Que Deus abençoe vocês, esse moço, essa moça. Senhor, os teus filhos estão diante do teu altar, como uma manifestação pública da sua fé, renovando a aliança contigo. Do mesmo modo que eles vieram à tua casa esta noite, eu peço ao Senhor, vá também até a casa deles agora. Deus, visite o lar deles com paz, com alegria. Visite a família deles com harmonia, com amor, com respeito. Deus, prospera eles, abençoa.